divertidas. É por isso que é difícil você conseguir começar algo e ter perseverança nele até o final, se aquilo ali não te prender muito a atenção nos primeiros 3 minutos. É por isso que você precisa sair das redes sociais. E aí, turma, quanto tempo? Dei uma sumida, fato. Eu tenho explicações? Tenho. Não vou me estender muito nisso aqui, mas eu voltei porque eu precisava compartilhar alguma experiência que eu tive esses dias. Bom, eu fiquei um bom tempo sem redes sociais e isso foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, e não tô falando sobre produtividade. Porque no fundo, o doom scrolling, né, o rolar infinito, ele não prejudica apenas a sua produtividade no seu quesito profissional, ele não prejudica apenas a sua visão profissional da vida sobre tarefas diárias, mas isso prejudica o seu processo de reação, a forma como você reage aos estímulos externos. O que me fez enxergar isso é que em novembro de 2025, o meu celular, um antigo iPhone 11 de 64 GB, que me fez criar esse canal aqui, realmente entrou no limbo, né? Ele não aguentava mais nada, então eu tive que fazer uma escolha, e eu escolhi manter apenas o WhatsApp no celular, que era o que eu usava para trabalhar. Então todas as redes eu tive que apagar, e no fundo foi uma das melhores coisas que eu fiz. Claro que eu não tomei essa decisão por vontade própria, mas eu tive que tomar essa decisão e usei e uni o útil ao agradável, e cheguei nessa conclusão de que seria melhor ficar sem. Grande destaque não foi apenas o efeito positivo na minha vida profissional. Eu tive um efeito positivo na minha vida profissional, eu consegui me dedicar mais, consegui explorar novos ambientes e ideias no âmbito profissional, mas o que mais me despertou, o que mais me destravou não foi o quesito profissional, muito pelo contrário, foi o quesito produtivo, foi em relação à criatividade, ou como eu enxergo o mundo e principalmente como extrair daquilo que está à nossa volta o melhor e o máximo possível. Quando você está no doom scrolling, o que mais te atrapalha não é a falta de executar aquilo que você precisa executar, mas é você perder a sensibilidade em reagir às coisas. E criatividade é reação, é reagir ao seu modo de enxergar, é reagir ao seu modo de pensar, é externalizar aquilo que você está reagindo internamente. Então, quando você está preso apenas no automático que as redes sociais acabam te colocando, porque é mais fácil vender para quem tá nesse flow das redes sociais. Quando você sai um pouco disso, você volta a ter contato com o processo reativo. E tendo uma criança em casa agora, eu consigo entender melhor esse processo. Antes você só ficava sentado, olhando para o seu celular, e o máximo de reação que você faz é escorregar o seu dedo e às vezes um like ali e outro lá. E isso te faz perder a sensibilidade de reagir, de pensar. Você muito menos se lembra dos últimos 3 Reels que assistiu. Então é esse o nível que prejudica o seu processo de reação. E isso tira o nosso prazer com as coisas que antes eram tão divertidas. É por isso que você tem dificuldade de iniciar uma série ou de ver um filme que tem 2 horas, de ele te prender. É difícil você conseguir começar algo e ter perseverança nele até o final, se aquilo ali não te prender muito a atenção nos primeiros 3 minutos, por exemplo. E isso se deve ao fato de que estamos viciados em cargas pesadas de dopamina. Ou melhor dizendo, nós estamos viciados em dopamina barata. Para ser bem objetivo, o meu vilão aqui não é a dopamina, porque é algo biológico que Deus fez, Deus criou isso. Então existe alegria nesse processo, existe algo natural na dopamina. O problema é quando ela é extremamente barata, e tudo que é barato demais não tem valor. E o que não tem valor, não faz sentido armazenar, guardar ou, sei lá, se esforçar para reagir por algo disso. Agora, quanto mais cara é a dopamina, mais recompensatória ela é. É isso que eu quero
despertar em você, e é o que despertou em mim nesses meses sem rede social, de que quando você procura uma dopamina verdadeiramente cara, e eu vou exemplificar para você, um livro, um jogo, um filme, algo que realmente não te dá uma pancada de dopamina em 15 segundos, mas que você se força a ler, a jogar, a ver, a assistir. Quando você se coloca nessa brecha, você vai ser muito mais recompensado. Por quê? Porque você vai se lembrar, vai te marcar, aquilo vai fazer com que você reaja, aquilo vai encaixar nos seus repertórios intelectuais. Então você precisa entender que quanto mais cara é a dopamina, maior a recompensa que ela produz em você. Nesse período que eu fiquei ausente de redes sociais e, consequentemente, consumindo menos a dopamina barata, eu pude perceber o quanto o meu repertório aumentou e quanto eu tive prazer de novo em coisas que há 10 anos atrás eram fundamentais na minha vida. E eu tô falando sério, não tem nada a ver com ser super produtivo, como por exemplo jogar videogame, que tinha se tornado um porre nos últimos dias, porque não me prendia e eu sempre ficava na minha cabeça de que, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar vivendo outra coisa, quando na verdade a outra coisa que eu podia estar vivendo, pensando em produtividade, seria pegar meu celular e ficar rolando durante 30, 40 minutos. E é tão engraçado que essa percepção de tempo, ela é marcante em relação ao que é caro e ao que é barato. Muitas vezes não queremos executar alguma atividade física, por exemplo, porque dizemos, não vou ter 1 hora para fazer isso. Mas se você não sai e gasta 30, 40 minutos fazendo uma atividade física, você vai gastar sentado no sofá, mexendo no seu celular, 30, 40 minutos de qualquer jeito. Então, se é para gastar o seu tempo, gaste com algo que é caro, porque, volto a dizer, tudo que é caro te recompensa muito mais. E eu sei que nós fomos treinados a pensar que isso é desperdício de tempo. Ler livro que não é de autoajuda, ou jogar um videogame, ou jogar um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça, sei lá. Nós fomos treinados a ideia de que isso é perca de tempo. Mas eu posso mudar esse sentido para você. Isso não é perca de tempo. Isso é ensinar o seu sistema dopaminérgico de que existe recompensa no processo. Existe recompensa em algo que é difícil, de que vale a pena perseverar em coisas que muitas vezes não dão resultado nos primeiros 15 segundos. Por exemplo, nós compramos aqui para casa um quebra-cabeça de 500 peças. Ficou 15 dias aqui e muitas vezes nós deixávamos espalhado as peças na mesa e não tínhamos tempo de concluir. Mas o processo de olhar cada peça, de pausar, voltar, ler aquele cenário e tentar reencaixar as peças novamente, tentar encontrar toda aquela imagem, aquilo ali, por mais que demorou, e por mais que muitas vezes eu só queria desistir, principalmente no começo, porque eu pensei, é impossível arrumar isso aqui, nós estamos falando de um quebra-cabeça de apenas 500 peças. Por mais que fosse complicado, aquele processo de finalizar o quebra-cabeça me ensinou de que é possível sim encontrar prazer, né, nas coisas difíceis. É possível sim ser recompensado quanto mais caro o tempo que eu invisto em alguma coisa. Eu sei que nós estamos tão treinados a economizar energia e economizar a dopamina, por assim dizer, num Reels de 15 segundos que vai explodir o meu sistema dopaminérgico. Nós estamos tão acostumados a tentar medir esse peso, de dizer eu prefiro assistir 15 Reels aqui ou 30 TikToks aqui do que, sei lá, tentar fazer um quebra-cabeça. Eu sei que você tenta sempre colocar na balança, é o seu cérebro tentando economizar energia, mas quando você começa a discipliná-lo, a buscar coisas que de fato recompensam, você vai entender que aquilo que Jesus diz lá em Lucas, que aquele que persevera encontra vida, parece simples, voltar um assunto agora para a Bíblia, mas é o que de fato está sendo ensinado por Jesus. Quem persevera encontra vida, porque a vida não tá no final, a vida não tá na recompensa, a vida tá na jornada. O que vale não é o final, o que vale é aquilo que se viveu para chegar lá. Quando você entende os fatores que essa sociedade tem se moldado, você começa a entender que vale a pena pagar um preço por buscar dopaminas mais caras. Sim, porque elas te forçam a essa reação neurológica, elas te forçam a reagir, você precisa pensar, você precisa meditar e o melhor, isso faz você guardar na memória aquilo que você está vivendo, te faz guardar. Quando a gente concluiu, por exemplo, o quebra-cabeça, foi algo tão marcante que acho que eu nunca vou esquecer o momento onde a gente concluiu aquilo. Por isso esse não é mais um vídeo dizendo saia das redes sociais porque você precisa ser produtivo, porque você precisa fazer um trabalho, porque você precisa enriquecer
esquecer. Na verdade, não. O objetivo desse vídeo não é esse, mas é te dizer, saia das redes sociais e tente procurar alegria e prazer em coisas que são mais complexas. Invista em dopamina cara, invista em sair de casa, invista na academia, invista num bom livro, invista num bom videogame ou até num bom filme, mas de fato, invista em algo que seja caro e custoso o suficiente para que fique guardado na sua memória. Esse era um vídeo que eu só queria gravar mais pra mim mesmo, pra eu nunca me esquecer. Agora eu voltei para as redes sociais e o meu tempo, que tinha reduzido para 2 horas por dia, aumentou para 4 e eu tô tentando ter um equilíbrio com isso. É extremamente difícil. É extremamente difícil. Eu quero voltar a ter a disciplina de quando eu não tinha redes sociais, mas a verdade é que agora eu tenho desejo de estar para produzir, para ser criativo. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vou voltar aqui com mais vlogs, vídeos e assuntos. Se você tiver algum assunto que queira compartilhar por aqui, é só escrever no comentário e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Falou e até mais.